Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise de um item que oferece praticidade, tecnologia original da marca e um visual atraente. Apresentamos para vocês a geladeira Side by Side da Samsung, com grande capacidade de armazenamento, 564 litros no total para ser mais exata. As geladeiras da Samsung são conhecidas por sua flexibilidade, praticidade e espaço de armazenamento. Mas será que esse modelo vai manter essas características? Antes de começar, já aproveita para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Então bora começar! O visual dessa geladeira mistura estética minimalista com moderna, né? Porque a gente consegue ver que ela é enorme, isso aí a gente não tem como rebater, só que ela é mais normalzinha, porque ela é de inox, né? Ela é cinza, ela é muito bonita e essa geladeira vai combinar com a maioria das cozinhas modernas que buscam eletrodomésticos minimalistas. Por ser um modelo side by side, o refrigerador e congelador ficam lado a lado, ou seja, ela é duas portas. O que eu acho muito chique, né? Que é duas portas, gente. Aqui a gente tem o refrigerador e aqui a gente vai ter o nosso freezer. Porém, dependendo do tamanho da sua cozinha, pode ser difícil de encaixar ela ali no espacinho. Mas para chegar até a sua casa ou seu apartamento, você pode retirar as portas dela, tá? Então isso pode facilitar ali para passar no elevador ou então até algum corredor. A partir das páginas 39 até a página 42 do manual, é possível você ver toda a explicação e orientação de como fazer esse processo de retirar e depois de colocar de volta as portas. Continuando falando sobre as portas, elas são da cor inox, como eu já tinha falado, e os puxadores ficam aqui no meio, tá? Além disso, elas também têm algum tipo de tratamento de antimarcas, porque a gente tentou fazer marca de dedo aqui nelas e não funcionou, o que é ótimo, eu adoro, tá? Que não fica as marquinhas aqui. Olhando para as laterais aqui, podemos ver que são feitas com uma cor cinza e que contém uma textura semelhante ao couro, que também tem algum tratamento antimarcas. A gente adora. As borrachas de vedação também trabalham super bem, tornando até difícil de abrir a porta em algumas situações, então as borrachas são de qualidade. E uma coisa super importante para o bom funcionamento da sua geladeira são os pés frontais, que nesse modelo são ajustáveis e discretos, tá? O que permite ajustes em casos de superfícies desniveladas e garantem que as suas portas fechem de forma correta. Além disso, essa geladeira também tem duas rodinhas traseiras. Eu achei isso o máximo, tá? Porque isso facilita demais a movimentação para frente e para trás da geladeira. Mas movimentá-la para os lados já é um pouco mais complicado, né, gente? Agora vem aqui, vamos ver como ela é por dentro, tá? Primeiro a gente consegue reparar que o espaço que a gente tem aqui no refrigerador não é igual o congelador, tá? Por quê? O congelador, ele é menos profundo do que o refrigerador. Então a gente vai ter menos espaço. Eu não sei se vocês me entenderam, a questão não é só a largura, é a profundidade. Eu não entendi o porquê que fizeram menos profundo. Porque se tem espaço para trás, por quê? Outra coisa é que a tecnologia Space Max otimiza o espaço interno, mais ou menos, né, que a gente já viu. Mas ela permite que as paredes sejam finas. Então a gente consegue ver aqui que essa parte que divide o refrigerador do freezer é bem fino comparado com outras geladeiras que também são duas portas, também são side by side. Quando a gente abre a porta da geladeira e do freezer, a gente consegue ver que ambos os lados têm LED no teto. 5 prateleiras de vidro removível de cada lado e 2 gavetas de frutas e legumes, uma para um freezer e uma para a geladeira, e mais 4 prateleiras de plástico nas duas portas. As posições dos LEDs são perfeitas para evitar que a luz fique obstruída por alimentos. E já o fato de ter luz no congelador é outra coisa que agradou bastante a gente. Mas existe um detalhe, tá? É difícil fazer a remoção das prateleiras e também a gente só consegue fazer a remoção da prateleira de cima. Mas os espaços entre as prateleiras têm uma altura satisfatória. Agora, olhando para a gaveta de frutas e legumes, a gente reparou que nos dois lados essas gavetas são bem pequenas em comparação ao tamanho geral do interior. Ela é bem curta, mas é profunda. Agora, para você entender o quanto essa geladeira é grande e se vai caber na sua cozinha, vou te falar as medidas que vão estar aparecendo agora aí na tela. Ela tem 91,2 centímetros de largura, 178 centímetros de altura e 65,4 centímetros de profundidade, com um cabo de energia medindo 1,45 m
de comprimento e com plug tripolar de 10 amperes e pesando 100 quilos. Essa geladeira não é a mais fácil de ser movimentada, como eu já tinha comentado antes, mas ela tem as rodinhas, não esquece das rodinhas, tá? Mas o comprimento do cabo pode facilitar um pouco na hora da instalação do modelo. Mas agora falando sobre o tamanho interno de armazenamento, né? O refrigerador tem 371 litros de capacidade de armazenamento, o que é um tamanho bom para quem utiliza bastante, né, essa parte. E o congelador tem 193 litros. E antes da gente continuar, deixa eu te dar uma dica de amiga, tá? Se você quer ter essa geladeira ou algum outro eletro na sua casa, mas pagar menos, tá? A minha dica é você entrar no nosso grupo de ofertas. E para você participar é muito simples, não custa nada, é só você escanear o QR Code que tá aparecendo agora na tela. Por quê? Onde é que ele vai me levar? Vai te levar para o nosso grupo de ofertas, tá? Lá a gente tá sempre mandando as melhores promoções para você aproveitar. Então vai lá aproveitar, vai lá economizar. Agora, voltando pro interior da geladeira, eu vou abrir de novo essa porta para mostrar para vocês onde fica o painel digital, que ele fica escondidinho aqui nessa lateral e ele é muito fácil de mexer. Vou mostrar para vocês no próximo take. É só você tocar em qualquer botão do visor para ativar ele, depois selecionar entre refrigerador ou freezer com o botão em círculo. A seleção é indicada com a temperatura piscando no visor. Depois basta tocar em uma das setinhas, a da esquerda para diminuir a temperatura e a da direita para aumentar a temperatura. No refrigerador você pode escolher entre as temperaturas de 1 grau até 7 graus e o congelador você pode escolher entre menos 23 graus até os menos 15 graus. Mas não é só pelo painel digital que você consegue controlar a temperatura, né, gente? Porque aqui a gente tem muitas tecnologias, né? A Samsung nunca decepciona. Então a gente também consegue controlar pelo aplicativo da Samsung SmartThings, que a gente já conhece muito, além de você receber notificações no celular se alguma coisa estiver errado, né? Para isso é só você baixar o aplicativo no teu celular, criar ou conectar a sua conta da Samsung nesse aplicativo, adicionar a geladeira à sua lista de eletrodomésticos. Você consegue controlar a temperatura da geladeira e freezer, os modos de resfriamento rápido e o modo AI Energy, além de conseguir customizar outras características dessa geladeira, como o som de alarme de porta aberta, por exemplo. Você tem o controle de tudo na palma da sua mão. Agora bora para os nossos testes. Primeiro, a gente deixou a geladeira funcionando em temperatura baixa por 2 dias seguidos, tá? O indicado pela página 38 do manual é deixar a geladeira ligada no mínimo por 1 hora até ela alcançar a temperatura definida. Usamos 3 garrafas de 500 ml nas 3 primeiras prateleiras do refrigerador e do freezer e 2 garrafas de 2 litros nas últimas prateleiras de ambos os lados. A gente deixou as garrafinhas em temperatura ambiente de 22 graus. Configuramos a temperatura da geladeira para 1 grau e a temperatura do freezer para menos 23. Será que ela se saiu bem? É isso que a gente vai ver agora. Começando pela geladeira, vamos deixar os resultados na tela para vocês conferirem depois de 1 hora de teste, 2 horas de teste e 3 horas de teste. Agora indo para as garrafas do freezer, aqui estão os resultados. Depois de 1 hora de funcionamento, 2 horas e 3 horas. Desde o nosso primeiro teste, as garrafas de 500 ml no freezer já estavam começando a congelar. Já as garrafas de 2 litros começaram a congelar a partir de 2 horas de teste. Isso que é potência! Sobre o consumo de energia, a sua classificação do Inmetro é de A+++, o que é ótimo, gente. Se você não sabe ainda, pelo amor de Deus, tem que ser A pra cima, assim, porque daí você economiza muito, tá? E esse modelo tem um consumo de 49 kWh por mês. Para saber qual é o valor desse consumo na conta de energia, bem simples, tá? É só você pegar o consumo do 49 kWh por mês, multiplicar pela tarifa da sua região em que você mora. No nosso caso aqui em Santa Catarina, a tarifa é de 61 centavos. Ou seja, pra gente ficaria mais ou menos um valor ali de R$ 29,89 por mês na conta de luz. Mas tudo depende da temperatura que você vai escolher ali na tua geladeira, tá? Quanto mais você escolher ali na potência, mais caro vai ficar. E o compressor inverter tem 20 anos de garantia. Porém, agora a gente vai para a parte mais importante. Quanto que essa lindona aqui, maravilhosa, linda, incrível, tá custando, pessoal? No momento, essa geladeira tá fora de estoque, tá? Mas o seu preço base é R$ 8.500. Eu sei que esse preço assusta, ele assusta, mas você tem que considerar as tecnologias e a categoria dela. Ela é 2 portas, ela é side by side, você tem... Segura!
E se você já faz parte do nosso grupo de ofertas, você sabe que dá para encontrar esse mesmo modelo, às vezes por um valor bem mais em conta, né, pessoal? Além de várias promoções de outros produtos. E assim que essa geladeira estiver em estoque de novo, a gente vai te avisar por lá. Então já fica o convite, escaneie agora o QR Code tá aparecendo agora na tela, ou então clica no link que tá aqui embaixo. Mas se você falou assim, pra mim, R$8.500 tá barato, eu quero essa geladeira, me apaixonei, pra mim, vai! Bato no peito, eu pago! A gente vai deixar aqui na descrição também links de lojas confiáveis que estão vendendo ela por um bom preço. Com tudo isso dito, o que a gente achou dessa geladeira da Samsung? Qual o seu custo-benefício e para quem a gente recomenda ela? Um dos seus pontos positivos é a sua estética, que se faz encaixar bem em cozinhas modernas. Ela também oferece algumas tecnologias típicas da marca, que permite controlar sua geladeira de forma prática, na palma da mão, com o celular. Outros pontos positivos dessa geladeira é o tamanho interno do refrigerador e o seu desempenho, tá? Que é muito bom e garante que os alimentos fiquem refrigerados de uma forma muito boa também. Mas também vamos falar dos pontos negativos, né, gente? Começando de que, apesar de ser uma geladeira espaçosa, seu freezer é pequeno em comparação com o refrigerador, além de ambas as gavetas de frutas e legumes também serem pequenas, o que dificulta o armazenamento de alguns itens, e não podendo esquecer do fato dessa geladeira ter um preço bem salgado, ainda mais considerando que ela não oferece nada diferente de outras geladeiras de outros modelos da própria Samsung. Mas se essa geladeira atende todos os seus desejos, então compra ela! O que você tá esperando? Fica à vontade, a gente super apoia. Eu achei ela linda, maravilhosa. A minha opinião, eu achei ela linda. Mas se ela não fizer muito sentido pra você, a gente recomenda que você dê uma olhada em outras geladeiras que a gente já analisou aqui no canal, inclusive em outros modelos das geladeiras da Samsung. Os links vão estar aqui na descrição. Agora a gente quer saber o que você achou dessa geladeira side by side da Samsung. Conta pra gente aqui nos comentários. Por hoje o vídeo foi esse, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você curtiu essa análise, não sai do vídeo até você deixar o seu like e conferir se você tá inscrito no canal, tá? Eu tô de olho em você. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve agora. Agora, 5, 4, 3, 2... Obrigada. Assim você vai ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Até a próxima e tchau, tchau.